O quinto é produtos ou alimentos de origem animal. Esse assunto nunca deveria ter sido discutido na igreja do ponto de vista dietético. A questão, ela não é dietética, ela é profética. Alguns ainda não entendem, de vez em quando me fazem algumas perguntas, como: Dr. Silmar, os patriarcas e profetas comeram carne. A igreja primitiva utilizava produtos de origem animal. Jesus comeu peixe. E por que nós não podemos comer? Ou não devemos comer? E aí nós nos esquecemos que na história da igreja, desde que ela foi fundada lá no Jardim do Éden, através da sua história, sempre houve momentos em que se fez necessário uma verdade presente e relevante. E essa verdade presente e relevante com relação a produtos de origem animal, ela nunca foi relevante em nenhuma outra parte da história, mas ela se tornou uma verdade presente e relevante para o nosso tempo, que tempo do fim. E por que se tornou uma verdade presente e relevante? Porque hoje existem condições e fatores que não estavam presentes no passado. Então, a reforma de saúde em Levítico 11 até 1863 cumpria perfeitamente a verdade presente da reforma de saúde para aquele período. Vamos ver algumas implicações que são presentes hoje e não eram implicações do passado. E por que essa reforma de saúde, que foi começada a ser dada em 1863, ela é relevante e presente para os nossos dias? Se você, por exemplo, está preocupado com a fome no mundo, com a escassez de alimentos, primeira coisa que você deveria fazer seria mudar a sua alimentação para uma alimentação mais baseada em plantas. Porque, na realidade, é esta política alimentar mundial de tentar alimentar seres humanos com produtos de origem animal que é responsável pela fome no mundo. Mas o que tem a ver o bife com a fome no mundo? Tem muito que ver. Grande parte dos recursos do planeta, 40% das terras aráveis que existem no planeta, que deveria estar sendo utilizado para se produzir alimentos de origem vegetal para alimentar a população, está sendo utilizado ou para produzir cereais para alimentar animais, ou como espaço de pasto para alimentar animais. Então nós estamos na contramão dos níveis de distribuição de energia, como eu mencionei aqui. Mas como que pode ser isso? É muito simples. Para você alimentar um animal, você tem que fazer duas coisas: você tem que dar um espaço para ele se alimentar, ou você tem que plantar alguma coisa para alimentar os animais. Então vamos supor que você tenha lá um pé de milho, uma ilustração. Aquele pé de milho, ele recebeu 1000 unidades de energia, utilizou para o seu metabolismo e crescimento, e aqueles 10%, as 100 unidades, ele vai armazenar em forma de quê? Da espiga do milho. Então, o que você faz? Em vez de pegar aquela espiga do milho e ingerir, então você tem uma ideia genial: não, vou pegar essa espiga de milho, então vou dar para uma galinha. Quando você dá àquela galinha aquela espiga de milho, você pega 100 unidades de energia e dá para a galinha, ela vai consumir quantas unidades? 90 unidades ela consome. E ela te devolve o dízimo de 100 quanto é? E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que nós precisamos desse atravessador? Por que não pegamos as 100 unidades? Por que temos que dissipar essa energia ao tentar alimentar animais? Vocês sabem que hoje, em termos de mundo, o que isso significa? Significa que a quantidade de cereais que se dá para alimentar os animais são 65 milhões de toneladas de grãos por ano, que seria suficiente para colocar na mesa e alimentar, oferecendo 3 refeições a cada homem, mulher e criança nesse planeta. Essa ideia de que existe fome no mundo porque não existem recursos, isso é uma fraude. Existem muitos recursos, entretanto, nós estamos dissipando essa energia e não estamos cumprindo o propósito. Não é uma política alimentar do Brasil, é uma política alimentar mundial. E aí o que ocorre? Apenas uma pequena minoria, ela é beneficiada. E o resultado o que é? Nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes. Com esses 7 bilhões,
um terço está desnutrido, um outro terço está subnutrido, e apenas um terço está mais ou menos alimentado, porque nós estamos na contramão dos níveis de dissipação de energia. Estamos desperdiçando. Isso era um problema do tempo dos patriarcas e profetas? Não, não era um problema. Esse é um problema para o tempo do fim. Por isso, a reforma alimentar, ela se torna necessária com relação a produto de origem animal para o tempo do fim e o tempo que nós estamos vivendo. Segundo problema, segunda implicação, é um impacto muito grande negativo na tentativa de produzir animais para alimentar seres humanos. Por exemplo, entre os gases que mais contribuem para o aquecimento global, o metano é o segundo gás. Quem é o maior produtor de metano no planeta hoje? O gado e as ovelhas, principalmente. São milhares e milhares de toneladas de metano que são expelidos na atmosfera diariamente. Mas por que isso acontece? Porque esses animais são criados fora do seu predador natural, em uma explosão populacional. Não tem um predador. Então, o impacto sobre o ambiente é um impacto muito grande. Por exemplo, desmatamento da Amazônia. Normalmente se fala na televisão que a culpa é de quem? Da indústria da madeira, não é verdade? Mas a indústria madeireira, ela contribui apenas para 17% do desmatamento da Amazônia. 83% está relacionado com o quê? Está relacionado com a pecuária. Mas nós escutamos isso na televisão, não é? Por que que não? Porque estão muito bem organizados politicamente. No ano passado nós tivemos o Rio +20 lá no Rio de Janeiro. E haviam vários quiosques com palestras sobre o impacto do mundo, que vai acabar a água, aquela coisa toda, que você tem que levar sua sacola para o supermercado, aquele saquinho acaba contaminando o planeta, mas eu não vi um quiosque falando do impacto que tem a pecuária sobre o ecossistema, porque estão muito bem politicamente organizados. Isso era um problema do passado? Não, não era um problema do passado. Então não era uma verdade presente relevante para aquele tempo, mas se tornou uma verdade presente relevante para o nosso tempo. Que tempo é esse? Tempo do fim. Outra implicação é a questão do impacto sobre a saúde. 70% dos antibióticos produzidos por todos os laboratórios do mundo não é para o consumo humano, é para consumo de quem? Entretanto, 70% de todas as enfermidades infecciosas adquiridas por seres humanos foram adquiridos de quem nos últimos 30 anos? Foram adquiridos dos animais. Então existem muitas implicações sanitárias que não existiam no passado. E por que existem essas implicações sanitárias hoje? Porque existe a necessidade de se produzir em grande escala. E aí nós já vamos a outra implicação. E a quarta implicação seria: toda tentativa de produzir animais em grande escala para tornar o preço competitivo, sempre vai haver um fator. E esse fator é o fator crueldade. Por exemplo, os pintinhos serão frango de cortes. Quando eles são bem novinhos, o que você faz? Se cortam os bicos desses animais. Por que se cortam os bicos? Para evitar que eles se biquem e disseminem enfermidade entre si. E o bico, ao contrário da crença popular, é uma das partes mais sensíveis do corpo das aves. Sabe por quê? Porque é o bico que mantém o contato desses animais com o ambiente. É com o bico que ele verifica a temperatura, então é muito bem inervado aquilo, ao contrário da crença popular. E esses animais, depois desse procedimento, eles ficam sangrando por alguns dias, e ficam em dor e ficam em agonia. Então, para produzir animais em alta escala, nós submetemos esses animais a uma verdadeira vida de tortura. Uma vaca leiteira, por exemplo, para se produzir leite em quantidade adequada, por exemplo, uma vaca leiteira que é ordenhada manualmente, ela pode ter uma expectativa média de vida de 12 a 14 anos, certamente não produzindo leite, mas a expectativa de vida dela. E uma vaca que é ordenhada mecanicamente, a expectativa média de vida é mais ou menos 4 anos.
De que elas morrem? Morrem de exaustão. Aquelas máquinas praticamente drenam a vida do animal. E ali se provoca hipertrofia, se provocam mastites, que tem que dar antibiótico, senão produz pus, aquela coisa toda. Então, nós sacrificamos esses animais a uma vida de tortura, na realidade, por alimentos que nós não necessitamos. Eu me lembro, eu morei um período na roça, e eu me lembro que nessa época, a minha mãe, para ter uma boa galinha, levava 1 ano e meio. Eu me lembro que ela pegava assim um franguinho bem pequenininho, meio pré-adolescente, mais ou menos, e começava a tratar com todo carinho aquele animal. O pobrezinho não desconfiava de nada. Quando desconfiava era tarde demais. Essa gentileza era isso aqui, não é? Mas era 1 ano e meio. Hoje, do ovo ao frango, em quanto tempo? 35 dias. Como se consegue esse milagre? É uma combinação de técnicas de criação, de uma alimentação hipercalórica, juntamente com a reação que esses animais têm quando são expostos a certos tipos de substâncias. E existem 2 substâncias, fatores de crescimento e também os antibióticos. O hormônio de crescimento já não se usa há pelo menos uns 60 anos, ou não deveria se usar. Mas por uma razão interessante, os antibióticos eles têm um efeito em promover o crescimento também. Nós não sabemos por que isso ocorre. Mas nos animais, a administração de antibióticos estimula aquela explosão de crescimento. Então, os antibióticos são usados em grandes quantidades para prevenir enfermidades e também para estimular o crescimento. Aliado a uma técnica de engorda, alimentação hipercalórica, esses animais tendem a crescer de maneira desproporcional, onde o seu tórax acumula uma quantidade muito grande de tecido e se pode observar que alguns começam a ter problemas ortopédicos, por incrível que pareça. As pernas entortam, mancam, porque o tórax se torna muito pesado e ele não consegue, então, distribuir aquele peso no seu centro de gravidade. Outra coisa que acontece é que, por uma razão ainda que não se sabe, todos os tecidos dos animais respondem muito bem a essas técnicas de engorda, mas existe um tecido que não responde muito bem, e é o miocárdio, é o tecido cardíaco. Então, o que ocorre? Esses animais, eles crescem muito, seus músculos, ossos. Entretanto, existe um tecido que não cresce na mesma proporção, que é o coração. Eles crescem muito, mas o seu coração continua o quê? Pequeno e desproporcional. Se você observar em uma granja onde existem frangos que estão prontos para o corte, ou alguns dias antes do corte, você vai observar um fenômeno muito interessante. Normalmente esses animais têm sempre os bicos abertos e a língua caída para um lado do bico, como se estivessem constantemente o quê? Cansados. Na realidade, sabe qual é a condição patológica desses animais? Eles são criados nesse estado de insuficiência cardíaca crônica, porque aquele coração bem pequeno é insuficiente para fazer uma boa perfusão dos tecidos. E o que ocorre? Eles vivem, então, numa vida de tortura e sofrimento. Isso era um problema do passado? Não, é um problema presente hoje. Produção em alta escala, por isso se tornou uma verdade presente e relevante. É interessante que se você chegar numa granja como essa, com um apito, e apitar, 40, 50 frangos têm infarto do miocárdio e morrem. Tem frangos que têm infarto espontâneos, morrem espontaneamente, porque ele não aguenta aquele estresse. Por isso que existem placas, por favor, não faça ruído. Eu me lembro que o tempo que eu passei no interior, perto da nossa casa tinha uma granja. E chegou um determinado tempo, que começou a correr uma lenda da molecada, né, lá com meus amigos, tudo, que aquela granja dava frango. Mas tinha que ser na terça-feira, depois do meio-dia. E aí nós fomos lá, pegar os frangos. Então, quando chegamos lá, entregaram para a gente aqueles frangos, assim com o olho meio virado, meio mortão, né? A gente sabe, o que está acontecendo aqui? E aí perguntávamos, dono da granja, escuta, não está doente? Não, não, esses bichos estão bons. Nós temos um controle sanitário aqui muito bom. Então, toda terça-feira, depois do meio-dia, a gente ia pegar lá aqueles frangos meio morto, né? Aquela resposta foi suficiente para nós. Eram o quê? Meninos de 10 anos, 12, 13, 14 anos, era levando aqueles frangos e preparando em casa e todo mundo feliz, né?
Mas eu nunca consegui entender por que tinha que ser na terça-feira depois do meio-dia. E o ano passado eu voltei lá à região e encontrei um amigo de infância. E eu perguntei para ele, por que tinha que ser na terça-feira depois do meio-dia? Na realidade eu não sabia, eu tinha uma desconfiança. Ele falou, não, o negócio é o seguinte, aqueles frangos eram frangos que morriam de susto. E por que tinha que ser na terça-feira depois do meio-dia? Ele falou, não, é que na terça-feira, meio-dia mais ou menos, passava perto da granja um trem cargueiro e dava um apito tão alto, que muitos frangos acabavam infartando. E esse era o frango que a gente ia pegar lá para comer, os frangos infartados. Estou falando o quê? Estou com 55 anos. Tinha mais ou menos 10 anos, 45 anos atrás, essas técnicas já eram utilizadas. Então, isso não era um problema do passado. Deus sempre teve muita preocupação com os animais também. Dentro desse contexto do pecado, se nós lermos atentamente o Antigo Testamento, vemos a preocupação que Deus tem em evitar a crueldade com os animais. Lá ele diz o seguinte, se você tem que comer o bezerro porque você precisa, você pode comer o bezerro, mas não tem o descaramento de cozinhá-lo no leite da mãe dele. Quer dizer que você vai comer o bezerro e ainda vai cozinhá-lo no leite da própria mãe? Isso é crueldade, isso é desrespeito com a vida. Quem faz isso são os pagãos. Não, vocês são nação eleita. Isso é falta de respeito. Então, dentro do contexto de pecado, Deus estava tentando abrir os olhos do povo israelita para o consagrado e a vida, mesmo dentro do contexto do pecado. Evitar a crueldade. Se você tem um boi que está trilhando o trigo para você, por que você vai atar a boca e não permitir que o animal coma até alguma coisa que caia pelo chão? Ele está trabalhando e produzindo para você, você está submetendo ele a uma tortura? Não, por favor, você não ata a boca do boi que debulha para você. Isso é crueldade. Então nós vemos um Criador preocupado muito com os animais, de dar dignidade à vida animal, apesar do contexto do pecado que nós vivemos. Então isso não era um problema do passado, mas é um problema hoje. Por isso que com relação a produtos de origem animal, se tornou uma verdade presente e relevante para os nossos dias, devido a esses problemas peculiares da nossa época. Existem também questões sanitárias. Muitas das vezes, se vai ao supermercado, se pega lá um pacote de carne com um selo do Departamento de Agricultura, do Departamento de Agricultura, com aprovação, e a pessoa pensa em si, bom, isso aqui está debaixo do mais rigoroso controle de qualidade, não é isso que se pensa? É uma fiscalização. Agora eu pergunto para vocês, são milhões e milhões de animais que são mortos diariamente. Quantos inspetores necessitariam para se verificar cada carcaça? É uma obra difícil? Não, é uma obra impossível. Na realidade, as inspeções são feitas de maneiras estatísticas. Uma amostra talvez a cada 5, a cada 10 mil. Usar o protocolo dos parâmetros de higiene, mas de vez em quando começam a aparecer algumas histórias, porque é muito difícil pela quantidade de animais que são mortos a cada ano, ou diariamente. Nos Estados Unidos sempre houve esse problema. E o que eu estou falando para você não é um problema de agora somente, não. A senhora White já fala da crueldade dos animais, já fala das condições sanitárias. Eu estou falando isso no final do século XIX, princípio do século XX. As condições de transporte, a crueldade, as condições sanitárias. Eu não estou falando nenhuma novidade. Isso é uma coisa que já tem mais um século de existência, esses problemas. Por isso que a partir de 1863, veio luz extra para nos proteger desses problemas. Nos Estados Unidos houve um período em que fizeram uma devassa em vários matadouros. O resultado dessa devassa foram encontradas muitas coisas. E os relatórios dos inspetores com relação a essas devassas foram alarmantes. Eles citavam cenas nos quais roedores e insetos infestavam as carnes, onde carnes de animais enfermos eram processados em salsichas, onde pus e fezes, juntamente com a falta de higiene dos funcionários, contaminavam a carne, eram relatadas com os inspetores como uma pura realidade. Estamos falando de um país onde existe uma responsabilidade civil muito grande. Durante esse período foi encontrado 92.578 bois e vacas, todos tinham tumor nos olhos. Foram encontrados abscessos. O que é um abscesso? Abscesso é uma ferida onde existe pus enclausurado. Encontraram abscessos
em 438.837 bois e vacas. Encontraram abscessos em 2.518.000 porcos. É interessante que a quantidade de abscessos nos porcos foram 6 vezes maiores do que a quantidade de abscessos nas vacas, porque são animais mais predispostos a terem esse tipo de problema. Encontraram abscessos em 24.000 ovelhas e abscessos em 10.000 bezerros. O que mais que encontraram? Fígados com abscesso estavam presentes em 6.057.000 bois e vacas. Encontraram com pneumonia 144.000 bois e vacas, 62.000 ovelhas e 28.000 bezerros. Você pode estar pensando, que bom que encontraram, não é verdade? Mas olha o que diz o relatório no final. Este é o número de carcaças retidas por várias doenças, mas liberadas para o consumo depois de removidas as partes afetadas. Que tipo de produto está chegando hoje às mesas da população? Durante esse mesmo período, 750.000 toneladas de peixes de água doce e peixes de água salgada foram condenadas a serem queimadas. Por quê? Presença de até 15 parasitas diferentes, incluídos cistos, tênias e solitárias e tumores. 16% das carpas tinham câncer no ânus e 20% das trutas tinham câncer nas vísceras. Por que que esses animais estão adoecendo? Quando eu vim para a igreja na década de 80, eu vi uma citação em conselhos sobre regime alimentar que levou muito tempo para que eu pudesse entender. E ela diz o seguinte: à medida que aumenta a iniquidade dos homens, aumentam as enfermidades nos animais. E eu devo confessar que eu passei um bom tempo sem poder entender o que tem a ver a iniquidade dos homens com a enfermidade dos animais, até que eu fui descobrir essas técnicas na produção de criação e abate. Ela estava se referindo ao quê? Estava se referindo à ganância, à ambição, ao desejo de ganho em detrimento da saúde, tanto dos animais como a saúde da população. Um boi que já está para o abate, 48 horas antes do abate, ele recebe uma injeção que é um antidiurético. E por que lhe dão um antidiurético? Para reter líquido. Por que eles querem que retenha líquido 48 horas antes do abate? Líquido representa o quê? Peso. Representa de 12 a 14% mais no peso no momento do abate. Qual é essa implicação para os consumidores? A implicação é que grande parte dos venenos do metabolismo dos animais, como creatinina, ácido úrico, ureia, amônia, mais de 20 venenos que deveriam ser eliminados pela urina, fica retido aonde? Fica retido na carne desses animais. E esse tipo de produto que provavelmente estão chegando hoje às mesas. Então, reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal seria o quinto passo mais importante a caminho da recuperação ou manutenção da nossa saúde. Entretanto, apesar de todos os sofrimentos, os animais estão se vingando. Somente nos Estados Unidos, a cada ano, 1.600.000 ataques do coração. Um ataque a cada 24 segundos e uma morte a cada 45 segundos. Qual é o principal culpado? Colesterol. Da onde que vem o colesterol? Colesterol é uma substância unicamente do tecido animal. Tecido vegetal não produz colesterol. Aliás, o colesterol é uma substância tão importante para a nossa saúde, mas tão importante, que o nosso fígado sintetiza todo o colesterol que nós precisamos. Quando começamos a ingerir produtos de origem animal, nós estamos acrescentando um extra. E à medida que vai passando o tempo, quando somos mais jovens, mais ativos, o fígado está zerado, mas à medida que vai passando o tempo, ele começa a cansar. E esse colesterol começa a ser distribuído e aplicado, depositado como mecanismo de defesa nas artérias, lançando os fundamentos de uma série de problemas cardiovasculares. E alguns mitos com relação a produto de origem animal. Tem gente que fala assim: doutor Silmar, eu só como peixe porque o peixe é mais saudável do que as outras carnes. É mito. Por quê?
o peixe é uma carne que ela tem mais bactérias por campo microscópico do que as outras carnes. Você pode pegar 100 gramas de peixe, 100 gramas de frango e 100 gramas de carne de vaca. Coloca lá no fundo do quintal, espera passar o tempo, qual que vai começar a cheirar mal primeiro? Por que será? Não usa o mesmo desodorante? É porque se deteriora muito mais rapidamente. O peixe é um animal que quando é pescado, ele deveria ser pescado. E o que que se faz? Quando você tem um morto, você faz o quê? Autópsia. Então você retira as vísceras, coloca sal imediatamente e numa caixa de isopor porque senão, eu me lembro, quando era menino, eu saía para pescar, e saia de manhã, meio-dia, os peixes que eu pegava, está tudo meio durinho já. Ele se deteriora muito rapidamente. Outro problema que existe com os peixes é que todos os contaminantes do planeta são produzidos em terra. E quem produz esses contaminantes? Nós, seres humanos. Então, tem fábricas que produzem mercúrios, uma série de minerais pesados, metais pesados. Tem, por exemplo, somente nos Estados Unidos se lança à agricultura 12 milhões de toneladas de agrotóxicos por ano. Esses agrotóxicos são sintéticos, a natureza leva 400 anos para reciclá-lo. E quando vem as chuvas, para onde levam esses agrotóxicos? Para os rios, para o lago, para o mar. Então hoje, o habitat dos peixes é um dos habitats mais contaminados que existe no planeta, porque tudo que é produzido em terra vai para onde levado pelas chuvas? Acaba na água. Por isso que às vezes você pode pegar um peixe num lugar bem longe, e se você observar, existe uma grande possibilidade que ele tenha algum tipo de tumor. A contaminação dos lagos, do rio, da costa. Na Califórnia, por exemplo, se aconselha mulheres que estão para engravidar, ou no período reprodutivo que não estão evitando, para que evite tuna. Por quê? Contaminado com mercúrio, que pode levar a malformações genéticas, principalmente do sistema nervoso central. Qual a diferença entre o tecido animal e o tecido vegetal? Os vegetais também estão nesse ambiente contaminado, entretanto, existe uma pequena diferença que ela é muito relevante. O tecido vegetal, ele concentra tóxicos 10 vezes menos que o tecido animal. Se você pega recipientes com algum produto tóxico, em primeiro você coloca um tecido animal e outro você coloca um tecido vegetal, o tecido animal ele vai absorver 10 vezes mais. Então, quando você muda para uma alimentação mais baseada em plantas, você não elimina os contaminantes, mas você reduz a 1/10 a sua exposição a esses produtos tóxicos. E aquilo que é levado para o mar é dinâmico, os lençóis freáticos, tudo é dinâmico. A terra não é viva, como muita gente diz, mas ela é dinâmica. Então existem correntes de água. Existem, por exemplo, hoje estão tirando mostras de animais nos polos, tanto norte e sul. Estão verificando que esses animais já apresentam no seu tecido presença de quê? De contaminantes. Como que chega lá? Regiões praticamente inóspitas chegam levados por quê? Pelas correntes de água. Não sei se vocês lembram daquele tsunami que teve no Japão em 2010. Algumas semanas depois daquele tsunami, ainda chegava lá no Alasca um colchão, uma geladeira flutuando. Vocês já imaginaram a distância? Então, tudo que se contamina no lugar, a água tem essa habilidade de levar e distribuir e acaba contaminando todo o planeta. Isso era um problema do tempo dos patriarcas e profetas? Não, é um problema nosso. Por isso é uma verdade presente e relevante. Tem uma passagem na Bíblia que menciona sobre a questão de carne, mesmo no Antigo Testamento. E ali diz o seguinte: quando comer, na realidade está dentro do contexto de orientação aos sacerdotes com relação aos sacrifícios. Eles diziam para os sacerdotes: você vai comer a carne, mas tem duas coisas que você não vai comer. Que coisa é essa? Nem o sangue e nem a gordura. Quanto sofrimento não se evitaria se isso fosse obedecido? Quanto sofrimento. E na realidade, com relação ao sangue, os judeus, por exemplo, ele tem os sistema de abate, cria e abate os animais, que é um sistema muito interessante. Eles têm os matadouros profissionais. Os animais normalmente são colocados numa posição onde é cortado com uma espada, são os matadores especiais na jugular para evitar o quê?
evitar o sofrimento, desses animais que têm que entrar em filas, já percebendo a morte, produzindo adrenalina, aquela angústia toda. E aí esse animal é completamente dessanguentado, depois ele é aberto, é removida as vísceras, é removida a gordura, depois o que sobra da carne é lavado com água várias vezes, depois aquela carne ela é sovada com as mãos, lavada novamente, sovada novamente e lavado novamente. Esse é o tipo de carne que os judeus ainda comem hoje. E às vezes quando estou em algum restaurante onde servem carne, e eu vejo pessoas comendo carne com um prato todo ensanguentado. Parece que estão terminando de matar o boi ali, no restaurante. E outra coisa que muitas pessoas se enganam, é que quando se fala que os patriarcas e profetas, a igreja primitiva comiam carne. Deixa eu dizer para vocês, eles comiam, mas era o quê? Uma raridade. Sabe por quê? Era um produto extremamente caro. Porque não havia esse sistema de produção em grande escala como nós temos hoje. De cria, de engorda, somente a classe alta da sociedade é que tinha realmente acesso à carne como se tem hoje. Não era 3 vezes por dia, nem era nem uma vez por dia. Tinha famílias que a carne era apenas para fins religiosos e comemorativos. Nós vemos isso de uma maneira muito interessante no sistema sacrificial. Quando o filho pródigo retornou à casa para comemorar, o que o pai fez? Matou um novilho cevado. Era mais comemorativo. Então, se consumisse ainda como se consumisse no passado, em quantidade e na qualidade, as implicações não seriam tão adversas como é nas condições que são consumidas hoje. Então é necessário uma reforma alimentar nesse sentido. Outro mito, eu como carne de frango porque tem menos colesterol do que a carne de vaca. É realidade, mas veja só a realidade. 100 gramas de carne de vaca tem, em média, 75 miligramas de colesterol. 100 gramas de carne de frango tem, em média, 72 miligramas de colesterol. Tem menos? Tem. É relevante? É irrelevante. E é muito pior, sabe o que é muito pior? Porque a pessoa pensando que tem menos, em vez de comer 100 gramas, acaba comendo 200 gramas e acaba duplicando o seu aporte de colesterol. Então tudo isso aí é o quê? Isso aí é um mito. Os frangos, hoje, eles têm um conteúdo de acúmulo de gordura que seja ser 20% mais do que aqueles frangos que são criados ainda no sistema de subsistência, né? Em casa, são chamados frango caipira. Agora, existem algumas preocupações. E lembrem-se que eu mencionei que a nossa preocupação não é com determinado nutriente. Você está preocupado com o seu aporte de ômega 3? Está preocupado? Se está, não deveria. Você está preocupado com o seu aporte de proteínas? Se está, não deveria. Você está preocupado com as vitaminas? Não. A sua preocupação deve ser somente qual? Quanto se lembra da palavrinha mágica? Essa palavra chama-se variedade. Se você tem uma alimentação variada, com certeza você vai ter os nutrientes que seu corpo necessita. Se você pensar em apenas um nutriente, você começa então a desequilibrar. Eu mencionei também que essa variedade não pode ser nem muita variedade na mesma refeição. Com relação aos produtos de origem animal, existe uma outra implicação, ou melhor dizendo, uma outra preocupação. E a preocupação é com relação à vitamina B12. Por quê? Na realidade, não existe nenhum animal do planeta que produza a vitamina B12. Nenhum animal produz. A galinha não produz, a vaca não produz, a ovelha não produz, ninguém produz essa vitamina. Essa vitamina, ela é sintetizada por bactérias. Aonde está a presença dessas bactérias em maior quantidade? Onde que está? No chão. Sabe onde elas já estiveram presentes também uma quantidade adequada? No nosso trato digestório, fazendo parte da flora intestinal. Aqueles que vivem lá no interior provavelmente estão colonizados. Quem vive numa grande cidade, que não tem contato com a natureza, não planta uma horta, pega um vegetal e acaba praticamente esterilizando o pobre do vegetal,
então estão completamente descolonizados, além de fermentações, antibióticos. Aqueles que tomam bebida alcoólica, que não é o caso daqui, acaba destruindo essas bactérias, que são as mesmas bactérias que colonizam o intestino da vaca, da galinha, dos animais, que pegam o cobalto e formam a cobalamina, que é a vitamina B12. Então, era plano de Deus que o ser humano recebesse a sua B12 no contato com a natureza. O problema é que nós estamos fora do nosso habitat natural. Vivemos numa cidade, isolados, super preocupados com bactérias, com uma verdadeira paranoia. Sabe quantas espécies de bactérias nós temos no corpo humano? 8.700 espécies de bactérias. Existe bactéria na pele, nas mucosas, na boca, em tudo quanto é lugar, bactérias. Aliás, um ser humano de 1,70 m, pesando 70 quilos, parecer um ser humano saudável, ele tem que ter no seu intestino de 3 a 5 quilos de bactérias. Na realidade, nós temos mais bactérias no trato digestório do que células no nosso próprio corpo. A diferença é que no corpo ela está bem organizada estruturalmente, ali está tudo embolado. Então, existe uma preocupação como todo mundo fosse viver livre de bactérias. Não é. Essas bactérias do trato digestório, elas interatuam com o nosso sistema imunológico para nos proteger. É uma simbiose perfeita. Então, como as pessoas vivem fora do seu habitat natural? Por exemplo, se você compra um sítio, vai para lá viver no sítio e começa a plantar a sua horta e ter contato com a terra, e você pega lá a folha de alface e lava simplesmente em água corrente, e as folhas têm pequenos poros, você nunca consegue esterilizar, e nesses pequenos poros tem o quê? Tem bactérias, você começa a comer aquilo e vai se recolonizando. Mas o problema é que vivemos nesse mundo, e aí o que você tem que fazer? Tem que haver uma compensação. Como é que nós vamos compensar? O ano passado, uma pesquisa feita pela Tufts University em Boston, Massachusetts, revelou algo interessante. Revelou, sabe o quê? Que 45% da população está com níveis de B12 abaixo dos desejáveis. 45% da população é vegana, provavelmente 0,45%. O que esse estudo está nos indicando? Que a deficiência de B12, ela está muito distribuída também entre carnívoros, apesar da crença popular. Por exemplo, somente na Índia existem 50 milhões de vegans. E os vegans são tão radicais que eles não comem nem mel de abelhas porque dizem que vem do animal. Não existe deficiência proteica. E a deficiência de vitamina B12 entre eles ainda é menor que a população geral. E essa deficiência, na maioria das vezes, está relacionada, sabe o quê? A parasitoses. São secundárias, não a dieta. O que faz diferente os vegans? É que eles têm mais contato com o quê? Eles têm mais contato com a natureza. Então, em função desse contexto, eu como médico, o que eu recomendo para todos, independente que seja ovo-lacto-vegetariano, independente que seja vegano ou carnívoro? Sabe por quê? Por que alguns animais também nós estão tendo? Porque a vaca que é criada lá no meio do mato, quando ela, na grama, no pasto, quando ela come a grama, junto com a grama o que vem? Essas bactérias, ela engole e ali coloniza e produz a vitamina B12. Mas grande parte dos animais são criados em quê? Em cativeiros, e que são tratados com cereais, que são tratados com agrotóxicos, também matam essas bactérias do solo. Então, já não é uma fonte o quê? Já não é uma fonte segura. A fonte segura, o que é? O contato com a natureza. Entretanto, existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal qual é? Que você comprasse um pedaço de terra e fosse lá plantar e comer a que a terra produz, ter esse contato novamente. Mas o mundo real qual é? Você vive numa cidade, você tem filhos, você precisa de trabalhar, tem que mandar os filhos para a escola. Então, aqueles que têm um terreno, pelo menos, plante uma horta na sua casa. Se tem filhos, plantem com os vossos filhos. Ajude a manusear a terra. Colha e comam. É espetacular. Hoje, por exemplo, uma criança quando bota o pé no chão, a mãe falta arrancar os cabelos da cabeça. Vai ficar doente, coisa e tal.
E essa super proteção que acaba tirando até o quê? A melhor defesa do corpo humano. Tem que haver higiene. Na realidade, por exemplo, para uma pessoa ficar doente de uma bactéria patogênica, não é o contato com a bactéria somente que vai levar a isso. É o contato com a dose infectiva. Então vamos supor que você tem ali uma folha de alface. Vamos supor que ali tem algumas bactérias patogênicas. Quando você lavou aquilo em água corrente, você não livrou aquela folha de todas as bactérias patogênicas, mas você livrou o quê? A dose infectiva. E aquela pequena quantidade, seu organismo vai poder lidar muito bem com ela. Então, o que eu recomendo é que, normalmente, uma pessoa saudável, ela tem reservas de vitamina B12 para 3 anos, 3 anos e meio. Então, eu recomendo que quem vive em grande cidade, em centros urbanos, que a cada 3 anos faça um exame de níveis de B12, porque os sintomas são tantos, eu até creio que muitos não são nem reportados, mas hoje, por exemplo, existem mais ou menos 25 sintomas diferentes que a vitamina B12 pode provocar, e são sintomas bem insidiosos. Por exemplo, pode começar com um pequeno formigamento nas extremidades dos dedos dos pés. Comece a desenvolver o hábito de consumir produtos, principalmente cereais, que vêm enriquecidos com vitamina B12. E faça o seu exame. Porque existem muitos e muitos problemas de saúde, inclusive alguns quadros depressivos, que a pessoa às vezes está batalhando com a deficiência de B12, ou alguns distúrbios neurológicos, ela não sabe. E às vezes nunca cai também a ficha de um médico para pedir um exame de B12. Infelizmente hoje, a solução que nós temos para tudo que nós não sabemos o que é. Chegou no consultório, estou sentindo isso e aquilo, não tenho a menor ideia do que tem, o que eu chamo? Virose, exatamente. É uma virose, né? Manda para casa, dá um remédio e ficamos orando lá para que a pessoa melhore, né? Que às vezes não tem tempo de fazer exames, esperar aquela coisa toda. Então, faça o exame e comece a consumir produtos se você vive em uma grande cidade. Vitamina B12, ela é uma vitamina solúvel em água, então você nunca vai ter o risco de tomar doses excessivas. Ao contrário das vitaminas A, E, D e K, que são solúveis em gordura. Essas sim pode haver o risco de haver uma overdose e você desenvolver alguns problemas por uma dose muito alta. Agora é interessante como os seres humanos às vezes com mosquitos engolem camelos, não é verdade? Eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho percebido que quando a gente sai de uma grande cidade e pega a estrada, é muito comum você ver no meio do caminho a figura de quem? Do vendedor de caldo de canas, não é verdade? E às vezes naquele verão assim bem quente, você vê o vendedor de caldo de cana, já começa a salivar, né? Eu vou tomar um caldo de cana. E você para o seu carro e pede lá ao vendedor de caldo de cana, me dá um copo de caldo de cana. Ele então pega aquela cana, que ele mal deu uma raspada com um facão, que também já estava sujo, não é verdade? Coloca naquela moenda, que provavelmente uns 2 anos que ele nunca deu uma manutenção, nem uma limpadinha. E depois te serve o caldo de cana, provavelmente com 10 ou 12 abelhas ali amassadas, não é verdade? Agora uma pergunta, por que todo mundo quando está terminando de tomar o caldo de cana tem que fazer assim para tomar o restinho? Rico em B12. Ali está o quê? Na realidade tinha que pegar a cana, raspar, dar uma lavadinha, né? Mas às vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, acabamos coando mosquito, engolindo o quê? Engolindo camelos. Então, creio que tenha ficado bem claro essa questão dos produtos de origem animal.